Transforme sua mente e o mundo se transforma. Você ainda não entendeu. Sua vida não muda porque sua mente continua a mesma. Enquanto você insistir em pensar como sempre pensou, vai continuar preso nos mesmos erros, nas mesmas dores e nos mesmos ciclos. O estoicismo não é uma promessa de milagre, mas um convite radical. Transforme sua mente e o resto virá. Vivemos em uma época em que todos querem mudar de vida, mas quase ninguém quer mudar a maneira como pensa. Procuramos respostas fora, nas circunstâncias, nas pessoas, nos acontecimentos, como se o mundo estivesse nos devendo alguma coisa. Mas a filosofia estoica nos ensina que a verdadeira transformação começa dentro e que mudar a mente é o ato mais poderoso que alguém pode realizar. Os estoicos sabiam há mais de 2000 anos que o verdadeiro trabalho está dentro de nós e não fora. Em vez de tentar dobrar o mundo à sua vontade, eles voltavam o olhar para si mesmos e moldavam o próprio caráter. Sabiam que uma mente bem treinada vale mais que qualquer fortuna, dura mais que qualquer poder e resiste a qualquer tempestade. Se você se vê preso nos mesmos problemas, emoções e padrões, o que falta talvez não seja sorte, nem ajuda externa. O que pode estar ausente é firmeza interior, clareza de pensamento e coragem para pensar diferente. E é sobre essa transformação silenciosa, mas profunda, que vamos falar neste vídeo. O mundo reflete o que você pensa. A forma como você interpreta a realidade determina o tipo de vida que você leva, mesmo que os acontecimentos externos permaneçam os mesmos. Quando sua mente está carregada de ansiedade, medo ou frustração, você passa a enxergar tudo através de um filtro distorcido, que amplifica os problemas e apaga as possibilidades. Mas ao treinar o pensamento para reconhecer o que é real, o que é julgamento e o que é ruído emocional, você começa a acessar uma nova clareza que transforma sua experiência cotidiana. Os estoicos entendiam que não é o mundo que precisa mudar, mas a maneira como você se posiciona diante dele, com racionalidade e firmeza. Se a sua mente está desorganizada, você será vulnerável a qualquer pequena perturbação, reagindo como se estivesse constantemente sob ataque. Por isso, eles treinavam o pensamento diariamente, como quem afia uma espada, tornando-se capazes de manter a serenidade mesmo em meio à turbulência. Epicteto ensinava que a perturbação não nasce dos fatos, mas das crenças que associamos a eles, e isso revela o poder da mente em criar ou desfazer sofrimentos. Uma mesma situação pode ser vista como tragédia, oportunidade ou neutralidade, dependendo da maturidade de quem a observa. E ao tomar consciência dessa escolha, você deixa de ser refém dos ventos externos e passa a assumir o leme da própria estabilidade interior. Mudar sua mente não é um gesto simbólico, é um trabalho diário e exigente, que exige vigilância, honestidade e coragem. A cada pensamento que você filtra, a cada impulso que você domina e a cada julgamento que você questiona, um pedaço do mundo se transforma com você. O estoico compreende que é na mente que tudo começa, e é por isso que ele investe tanto tempo cultivando a fortaleza invisível que o sustenta por dentro. Você é moldado por aquilo que repete. Tudo aquilo que você repete com frequência, seja em pensamentos, emoções ou ações, acaba se tornando parte da sua identidade. Se você repete reclamações, nutrirá uma mente ressentida. Se repete gratidão, desenvolverá um olhar mais generoso para a vida. Se repete disciplina, criará uma força interior que se tornará sua base em momentos difíceis. O estoico entende que não existe evolução verdadeira sem repetição consciente, pois é no hábito que o caráter ganha forma e profundidade. Muitas pessoas vivem prisioneiras de padrões que reforçam o sofrimento, sem perceber que alimentam essas correntes todos os dias com pequenos gestos e pensamentos. A mente se torna condicionada a reagir sempre da mesma forma porque foi ensinada, pouco a pouco, a trilhar sempre os mesmos caminhos. E a transformação não acontece com grandes gestos ocasionais,
mas com pequenas escolhas consistentes que vão, lentamente, substituindo o impulso pela razão. Sêneca dizia que a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo ela dure, mas sim como é representada, e para que o papel seja bem vivido, é preciso preparo. Treinar a mente todos os dias com bons hábitos, bons pensamentos e boas decisões. É como ensaiar os movimentos de alguém que se recusa a viver de forma automática. E quando você passa a escolher com atenção aquilo que repete, começa a construir, dia após dia, uma versão de si mesmo mais sólida, mais lúcida e mais preparada para os desafios da existência. Você não é o que sente em momentos isolados, nem o que pensa em dias difíceis, mas aquilo que faz com constância, especialmente quando ninguém está olhando. Sua liberdade começa quando você percebe que pode escolher aquilo que cultiva, mesmo que o terreno ao redor pareça infértil. E é através dessa repetição consciente que o estoico vai moldando sua alma como o escultor que transforma mármore bruto em forma nobre, persistente e bela. Se esse conteúdo está te fazendo refletir, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Seu apoio nos ajuda a levar o estoicismo para mais pessoas. A realidade não precisa da sua aprovação. A natureza segue seu curso com total indiferença ao que você pensa, sente ou deseja. E compreender isso é um dos primeiros passos para alcançar a serenidade. O sol nasce mesmo quando você está triste. A chuva cai mesmo quando você queria céu limpo. E as pessoas agem como querem, não como você gostaria que agissem. A realidade não pede sua permissão para existir. E quanto mais cedo você aceitar isso, menos energia desperdiçará tentando resistir ao que já é. O estoico não nega os fatos, nem se rebela contra o inevitável, porque entende que há uma ordem maior no mundo, que independe da sua vontade. Reagir com raiva, revolta ou frustração não muda os acontecimentos, só o torna emocionalmente mais vulnerável e mentalmente mais instável. E enquanto você estiver preso à expectativa de que tudo ocorra do seu jeito, viverá como um estrangeiro no próprio destino, incapaz de se adaptar ao fluxo natural das coisas. Marco Aurélio escrevia que a vida é como um rio que corre sem parar, levando tudo consigo, e tentar resistir a esse fluxo é o que gera sofrimento. Quando você aceita que não está no comando do universo, mas pode escolher como navegar por ele, descobre uma liberdade mais profunda e menos ilusória. E é justamente essa rendição racional, não passiva, mas lúcida, que permite ao estoico agir com mais precisão, mais equilíbrio e mais paz. É inútil querer que a vida siga um roteiro que só existe na sua cabeça, pois o mundo real raramente se curva aos seus desejos pessoais. A sabedoria está em ajustar sua mente à realidade e não exigir que a realidade se ajuste à sua mente, porque isso jamais acontecerá. E quando você para de lutar contra o que não pode mudar, começa a transformar o que realmente importa: sua perspectiva, sua atitude e sua maneira de caminhar. O pensamento dirige suas emoções. Tudo o que você sente nasce primeiro da forma como interpreta os fatos, mesmo que esse processo pareça acontecer de forma automática. Emoções não surgem do nada, mas de julgamentos internos que muitas vezes você nem percebe que está fazendo, como se a mente reagisse por impulso, sem o filtro da razão. Ao tomar consciência dessa dinâmica, você começa a perceber que pode ajustar suas emoções, não reprimindo o que sente, mas questionando o que pensa. O estoico não nega a emoção, mas a investiga, como um cientista que observa os efeitos de um experimento e busca entender suas causas com clareza. Ele sabe que a tristeza, a raiva e a frustração não são inimigas, mas sinais de que há algo a ser compreendido e ajustado no raciocínio por trás da reação. E ao cultivar essa postura mais analítica, você se torna capaz de criar um espaço entre o impulso e a ação, onde a escolha consciente pode florescer. Epicteto dizia que o homem não se perturba pelas coisas em si,
mas pelas opiniões que tem sobre elas. E essa frase carrega um poder libertador. Se o que te atinge é o julgamento, então é nele que deve se concentrar o seu esforço, porque é ali que a mudança começa. E quando você aprende a fazer isso com consistência, começa a sentir que suas emoções deixam de ser forças incontroláveis e passam a refletir a solidez da sua mente. Treinar esse tipo de lucidez exige esforço, paciência e tempo, mas os frutos são profundos e duradouros porque enraizam sua paz em algo que está sob sua responsabilidade. Você não escolhe tudo o que acontece, mas pode observar como está interpretando os eventos e decidir se esse filtro mental está te ajudando ou te sabotando. E ao refinar esse olhar interior, você se aproxima cada vez mais da serenidade estoica, que não é ausência de emoção, mas domínio sábio sobre seus efeitos. Ninguém pode pensar por você. A maior liberdade que um ser humano pode conquistar está no direito de pensar com clareza, sem ser conduzido por modismos, opiniões alheias ou pressões emocionais. Quando você terceiriza seu pensamento, passa a viver de forma reativa, seguindo o fluxo do ambiente sem consciência das próprias escolhas. E nesse estado de inconsciência, qualquer discurso convincente pode se tornar uma verdade, mesmo que esteja completamente desalinhado com a realidade. O estoicismo nos convida a desenvolver um pensamento mais profundo, baseado na razão, na observação dos fatos e na prática constante da reflexão. É por isso que os estoicos escreviam diariamente, examinando suas ações e questionando suas reações, como uma forma de limpar a mente dos excessos e das ilusões. E quanto mais você exercita esse hábito de pensar por si mesmo, mais forte se torna contra manipulações, impulsos automáticos e crenças frágeis. Pensar com autonomia não é ser teimoso, mas ser responsável pela própria visão de mundo, mesmo que isso exija desconforto, silêncio e confronto com verdades incômodas. Sêneca dizia que aquele que não sabe para onde está indo, nenhum vento lhe é favorável, porque sem direção, você será levado por qualquer influência passageira. E ao assumir esse dever de pensar com profundidade, você deixa de ser apenas um espectador da vida e se torna, de fato, o autor da sua história. É claro que refletir dá trabalho, exige tempo e muitas vezes incomoda, mas nada é mais perigoso do que uma mente preguiçosa em tempos de excesso de estímulos. Se você não pensa, alguém fará isso por você, e o fará com interesses próprios, não com o seu bem-estar em mente. Por isso, proteger a própria lucidez é um ato de coragem, e quem escolhe esse caminho passa a caminhar com mais firmeza, mesmo em terrenos incertos. Treinar a mente é um compromisso diário. A mente, como o corpo, precisa de treinamento constante para se manter forte, estável e funcional diante das exigências da vida. Se você não cuida dos seus pensamentos, eles se tornam repetitivos, caóticos e frágeis, como músculos atrofiados que não suportam o menor esforço. E quando isso acontece, você passa a depender do acaso, do humor do dia ou da validação dos outros para se sentir bem, tornando-se vulnerável a qualquer pequena adversidade. O estoicismo propõe um exercício mental diário, feito de pequenas práticas, como a meditação matinal, a reflexão noturna e o cultivo da presença consciente ao longo do dia. Não se trata de decorar frases bonitas ou fingir serenidade, mas de desenvolver um tipo de atenção firme e gentil, capaz de perceber os próprios desvios e redirecionar a rota com clareza. E quanto mais você pratica, mais natural se torna esse movimento interno, como uma musculatura mental que responde com precisão ao menor sinal de desordem. Essa prática não exige grandes rituais nem longos períodos de isolamento, mas sim constância e honestidade consigo mesmo nos dias difíceis. Marco Aurélio escrevia em seu diário todos os dias, não para impressionar ninguém, mas para lembrar a si mesmo de como queria viver e de quais pensamentos deveria nutrir. E essa simplicidade poderosa
de revisitar os próprios princípios com regularidade, é o que transforma a filosofia em uma arte viva e não apenas em teoria. Por isso, não espere estar calmo para começar. Nem ache que um dia a mente ficará perfeita e sem falhas, porque esse ideal não existe. O treino consiste justamente em agir mesmo quando há ruído, em ajustar o foco mesmo quando o cenário é confuso, e manter a intenção clara mesmo quando as emoções estão agitadas. E ao fazer isso todos os dias, pouco a pouco, você perceberá que sua mente se torna mais estável, mais profunda e mais livre. A mente firme enxerga a realidade com serenidade. Quando a mente está treinada, ela não cria expectativas irreais, não sofre por antecipação e não se entrega ao desespero diante do inesperado. Ela aprende a enxergar o que está diante dela com sobriedade, aceitando o que não depende dela e direcionando a energia para o que pode ser feito. E é nesse estado de equilíbrio que surge a verdadeira serenidade. Não uma apatia fria, mas uma paz ativa, centrada e lúcida. Os estoicos jamais prometeram uma vida fácil, mas ensinaram que é possível viver com dignidade mesmo nos piores momentos, se a mente estiver preparada. A diferença entre quem afunda e quem atravessa a tempestade não está na força dos ventos, mas na estabilidade do leme, que é o pensamento claro e bem cultivado. E quanto mais você conhece essa força interior, mais percebe que ela não depende de circunstâncias perfeitas, mas da forma como você interpreta e responde à vida. Uma mente firme não precisa controlar tudo ao redor, porque sabe que o que realmente importa está dentro, sua atitude, suas decisões, sua visão do mundo. Sêneca dizia que é quando tudo parece ruir que o verdadeiro caráter se revela. E essa revelação só é possível para quem construiu por dentro uma estrutura sólida. E construir essa estrutura é um trabalho silencioso, feito no cotidiano, nas pequenas escolhas, nas reflexões solitárias e nos compromissos que você assume consigo mesmo. Por isso, se você quer transformar sua vida, comece pela mente, não como um projeto rápido, mas como um caminho de aperfeiçoamento constante. Uma mente desperta é como uma lanterna acesa num ambiente escuro. Ela não muda o ambiente, mas revela com clareza tudo o que está ali. E ao enxergar com mais nitidez, você passa a viver com mais presença, mais responsabilidade e, acima de tudo, com mais liberdade. A transformação começa dentro de você. Não espere pelo mundo. A mudança está na maneira como você escolhe ver e reagir ao que acontece. A paz que você procura está em como você pensa e age. E essa escolha, meu amigo, é totalmente sua.